frango de laboratório. Empresa americana produz carne sem matar uma ave. A aprovação de Singapura de células de frango cultivadas, preste atenção nessa palavra, cultivadas em bioreatores, ouviu bem, meus irmãos? Células de frango cultivadas em bioreatores, é vista como um marco na indústria. A matéria é de 14/12/2020 e foi nos enviada pelo nosso querido irmão e outros também. Essa matéria veio muito, mas eu vou destacar aqui o primeiro, que foi Matheus Rabelo. Desde já fica aqui o nosso agradecimento a esse irmão que está estreando aqui nas dicas e já estreou com chave de ouro. E você que acompanha o nosso canal lembra que a gente estava falando da carne de cocô, tá aí também ainda entre os vídeos, só é você procurar. Carne de cocô estava sendo desenvolvida, não é brincadeira, né? A carne vermelha, a carne de boi sendo desenvolvida a partir de fezes humanas. Eles mostram lá que faz um processo, que purifica e isso e aquilo. E estão trabalhando nisso para baratear, porque no momento ainda é um processo caro. Mas assim que baratear, logo logo ela será comercializada. Porque a ideia, meus irmãos, é deixar o produto que você tem hoje natural, né? Vinda do criador, a carne de boi, a carne de frango. Esses alimentos fornecidos com toda a vitamina que você precisa pelo criador vão ser substituídos. Você vê como eles investiram nos movimentos veganos para isso, como as leis foram criadas em favor desse movimento. Até porque você pode pensar que isso faz parte apenas do politicamente correto, mas o politicamente correto só existe porque ele é financiado. Você pega um cara que tem essa ideia, você enfia dinheiro na instituição dele, essa instituição começa a patrocinar políticos e esses políticos criam a lei de acordo não com a vontade da população, mas sim dos seus patrões, que passa a ser essas ONGs, essas instituições que defendem coisas como essa. Proibir que você consuma esse tipo de alimento sempre foi a vontade deles, eles não acham justo isso. A gente até entende, né, que é uma vida, tem que ser respeitada, mas de acordo com a nossa própria fé, com as Sagradas Escrituras, Deus fez realmente o homem para reinar sobre as outras espécies. Nós não devemos ser malvados, não devemos ser ruins, mas como espécie dominante devemos ser inteligentes, usar os recursos sem destruí-los, evidentemente, e não há nada demais em usar esses recursos. Porém, essa galera usa poesias, coisas bonitinhas para convencer a população que isso é errado. E eu disse para vocês no outro vídeo que o plano agora é subir os impostos para as pessoas que trabalham com agropecuária, para que esse produto, a carne legítima de gado, a carne legítima de frango e etc., comece a se tornar um produto que poucas pessoas vão ter acesso. Como sempre, os ricos, a elite vai conseguir consumir de boa. Pagar 10 reais, 20, 30 reais a mais de 1 quilo de carne não tem problema para eles. Mas aquele cidadão mais pobre, aquele cidadão que trabalha por um salário mínimo, essa pessoa não terá outra alternativa a não ser comprar o que é mais barato. E será carne, como você está vendo no caso dessa matéria que a gente vai ver especificamente, vai ser células de frango cultivadas em bioreatores, ou a carne de cocô, como mostramos em outro vídeo. Eu vou ler a matéria agora, peço que você preste o máximo de atenção, porque isso aqui realmente é muito importante, família, porque estamos falando do futuro que eles, os donos do mundo, estão traçando para a humanidade. Então, como não há tempo a perder, pegue agora mesmo o seu sanduíche de carne legítima e um pouquinho de ketchup e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do mundo. O futuro da produção de carne sem abate animal parece estar próximo. Uma carne produzida em bioreatores, sem o abate de um animal, foi aprovada para venda por autoridades reguladoras de um país pela primeira vez. Preste atenção, meu irmão, que só esse trecho aqui mostra que eles já estão trabalhando nisso há muito tempo. Agora chegou o momento de implementar isso. Por quê? Porque veio uma crise. Esse mal terrível que a gente enfrentou e estamos enfrentando ainda vai durar bastante tempo. Você veja que estão proibindo as pessoas de negociar e de irem trabalhar, mas os impostos continuam vindo. Os governos da maioria do mundo só estão dando algum subsídio para ajudar as pessoas a pagarem as contas das pessoas mais humildes, das pessoas mais pobres. E algumas nem estão recebendo. Mas a grande parte da sociedade, que recebe um pouquinho a mais do que isso, do que o mínimo do mínimo, esses não estão tendo subsídio nenhum, eles têm que honrar as suas contas. Porém, muitos dos seus comércios, muitos dos seus trabalhos não puderam abrir ou estão sendo fechados nesse momento. E aí, como é que a pessoa vai arrumar dinheiro? Como é que a pessoa vai sobreviver? É óbvio que num momento desse, o que for mais barato tá valendo. E é essa hora que eles querem lançar isso, acostumar as pessoas com isso. Para finalmente, como eles sempre quiseram, banir os alimentos dados por Deus. Escuta só, os Chicken Bits, ou isca de frangos, fabricados pela empresa norte-americana Just, passaram por avaliação de segurança da Agência de Alimentos de Singapura e foram aprovadas. A empresa espera que a aprovação abra uma porta para um futuro em que toda carne... Escuta só. A empresa espera que a aprovação abra uma porta para um futuro em que toda carne seja produzida sem precisar matar o gado.
Acho que a aprovação é um dos marcos mais significativos da indústria de alimentos nas últimas décadas. É uma porta aberta e cabe a nós e outras empresas aproveitarem essa oportunidade. Minha esperança é que isso leve a um mundo nos próximos anos em que a maioria da carne não exige a morte de um único animal ou o abate de uma única ave, disse Josh Tetrick, funcionário da Earth Just. Eles já disseram, né, meus irmãos, aqui colocando uma pausinha novamente, eles já disseram que uma das causas do aquecimento global também é a flatulência que os gados soltam, né? O gado normalmente, as fezes dele, a flatulência que eles soltam, também causa um efeito estufa e aquece o planeta. Ou seja, os caras querem literalmente dizer o que vai ou não poder viver. Preste atenção, meus irmãos, que eles estão fazendo isso aqui para proibir mesmo. Aqui não é pensando no gado, porque o gado será extinto, ele vai ficar sendo criado ali por poucos grandes criadores que vão fornecer unicamente aos donos do mundo, porque eles não vão comer esse tipo de carne. Eles vão continuar comendo a carne que o criador criou, mas eles não querem ver o pobre tendo no seu prato o mesmo pedaço de bife que eles também comem. Eles nunca gostaram que nós tenhamos acesso às coisas que eles usam. Então, na cabeça deles, até a alimentação deles tem que ser diferente. Você não pode se alimentar das mesmas coisas que eles. Então, esse vai ser o futuro da humanidade. Aquele cara que disser, não, mas eu quero criar meu gadozinho aqui, aí vai vir imposto pra ele, aí vai vir fiscalização, vão dizer que ele tá maltratando os animais, vão dizer que ele não tem higiene. Eu falei pra vocês de um caso aqui mesmo, né, de um vendedor de fruta que eu comprava na beira da estrada, e ele tira da árvore e vende embaixo da mesma árvore. E ele foi proibido de comercializar suas frutas pela vigilância sanitária. Disse que não, a forma que ele tá vendendo é errada e não pode. Você entende, meus irmãos? Eles criam essa burocracia justamente para proibir as pessoas do livre comércio. Isso é o que mais me revolta quando eu escuto os liberaizinhos, né? Esses liberais de Araque de hoje, querendo dar mais ainda essas empresas, dar tudo na mão delas, tirar tudo do Estado e passar para elas. O Estado já faz o que faz, porque já virou refém dessas indústrias, que é quem patrocina, que é quem tem o dinheiro. Se elas não investirem, se elas não entrarem no país, com a dívida que nós temos, o país fica sem ter como trabalhar, fica sem ter como girar. Então eles vão ficando refém dessas empresas que só entram se dizem, olha, só entra se você fizer assim, assim, assim. E os caras vão fazendo. E ninguém está enxergando isso. Acha que a solução é dar ainda mais poder, passar os serviços essenciais no nome dessas empresas. As células do frango do produto de Earth Just são cultivadas em um bioreator de 1.200 litros e depois combinado com ingredientes vegetais. As células usadas para iniciar o processo vieram de um banco de células e não exigiram o abate de nenhuma galinha, porque foram retiradas de biópsias de animais vivos. Os nutrientes fornecidos às células em crescimento eram todos provenientes de plantas. A disponibilidade inicial será limitada e as Chicken Bites serão vendidas em um restaurante em Singapura, segundo informou a empresa. O produto nesse primeiro momento será mais caro do que o frango convencional. A expectativa é que o valor diminua conforme a produção aumente. Que se eles quisessem fazer isso aí mais barato, eles fariam sim. Mas sempre que eles lançam alguma coisa desse tipo, que eles querem que a população acostume com a ideia, eles lançam como um artigo de luxo. Lembre do celular, por exemplo. A ideia sempre foi vender para todo mundo. Mas num primeiro momento eles colocavam muito caro o aparelho mesmo. Não estamos falando nem da linha telefônica, que aqui no Brasil ainda não era privatizada e era bem cara. Mas você era dono literalmente da sua linha. Você tinha inclusive ações. As pessoas não perceberam isso. Hoje elas dizem, olha como foi bom privatizar, ficou barato, mas você não é dono de nada. Você não bota crédito e eles cancelam. Antigamente você era o dono, por isso que era caro. Agora, falando do aparelho, ele era caríssimo. Caríssimo. E depois foi ficando cada vez melhor e mais barato. Da mesma forma aqui, eles colocam caro para que artistas comecem a ostentar com isso, pessoas que têm dinheiro, e aí o povão vê aquilo ali e diz, olha, eu acho que é mais saudável, porque fulano usa, fulano é bonitão, fulano é rico, fulano sabe o que é melhor. E eu queria também poder usar. Seria bom que eles baixassem esse preço, e aí quando eles começam a escutar isso, é a hora que eles começam realmente a colocar isso no mercado, e depois proíbe que se tenha o outro produto. É simples assim. A Earth Just, que já tem experiência na venda de produtos que não envolvem animais na produção, como os ovos de origem vegetal e maionese vegana, não é a única empresa que está desenvolvendo formas de cultivo de carne sem abate de animais. Dezenas de empresas estão desenvolvendo frangos, bovinos e suínos cultivados, com o objetivo de reduzir o impacto da produção pecuária e industrial nas crises climáticas e naturais. Preste atenção, crises climáticas e naturais. Além de fornecer carne mais limpa, sem hormônios e sem crueldade, atualmente cerca de 130 milhões de frangos e 4 milhões de porcos são abatidos todos os dias para a produção de carne. Então, como eles são bonzinhos, estão preocupados com os animais, sendo que eles não se preocupam nem com as pessoas, eles estão produzindo isso e gastando muito dinheiro para desenvolver essa tecnologia. Aí vem a pergunta que o gado não sabe responder, não é?
Você que tá desperto com certeza sabe, mas o povão, que infelizmente eles chamam de gado, a massa não quer saber dessas coisas aqui. Isso aqui é teoria da conspiração. Mas a pergunta que fica, alguma empresa iria gastar milhões para desenvolver uma coisa que não fosse ter futuro? E você ouviu aqui na própria matéria da mídia, não é o Davi, a mídia está falando que são dezenas de empresas. Ainda disseram um motivo ali, crises climáticas. Então tá claro aqui, meus irmãos, que as pessoas que disserem, não, eu vou querer comprar a carne normal, eu não confio nisso aí, eu quero a carne de sempre que o criador fez, essas pessoas terão que pagar muito caro. E o produtor pequeno, ele vai sumir. O pequeno e o médio, ele vai sumir, só vai ficar o grande, porque só o grande vai aguentar pagar os impostos que será cobrado a ele, porque segundo aqui, a produção dele é cruel, você ouviu na matéria. Você ouviu, aqui diz, ó, além de fornecer carne mais limpa, sem hormônios e sem crueldade, crises climáticas e naturais, vai ser tudo evitado. Então aquele que quer continuar produzindo, ele vai ter que pagar muito caro, porque ele está causando crueldade, ele está causando crise climática, ele é o responsável por todas as mazelas do mundo, então ele vai ter que ser taxado, ele vai ter que ser criminalizado, ele vai ter que ser cobrado muito mais do que os outros, o cara que ainda quiser produzir. Então das duas, ou ele tem uma produção muito grande e aumenta o preço para passar por tudo isso, ou ele passa a comercializar também essa carne, ser um revendedor, um simples revendedor, ganhar uma comissão, porque o dinheiro grosso vai todo para esses caras. Uma série de estudos científicos mostraram que as pessoas dos países ricos comem mais carne do que é saudável, para elas ou para o planeta. Prestou atenção? Eu fiz uma pausa aqui. Elas consomem mais carne do que é saudável para elas ou para o planeta. Então aqui, mesmo que você pegue, diga, olha aqui meus exames, ó, tá tudo certo, eu não tenho taxas altas, eu tenho uma saúde perfeita e consumo carne. Aí eles vão dizer, tá sendo saudável para você, mas não é pro planeta. Eles literalmente são os donos do mundo, família. Essa imagem que eu coloco aí nos vídeos há anos, há mais de 6 anos, eu faço questão porque esses caras se sentem os donos do planeta. Quando você pega a sua identidade, tá lá que você é um civil, ou seja, você é uma peça de um sistema para servir. Nada mais do que isso. Então mesmo que você consiga comprovar que a sua saúde está perfeita, você consome carne, mas a sua saúde está perfeita, eles vão dizer que faz mal para o planeta, e aí você também vai pagar muito caro por isso. Entende, meu caro irmão? É triste que as pessoas achem que isso aqui ainda é teoria da conspiração. Se fosse um texto que eu tivesse inventado, mas tá, isso é notícia da mídia. Pesquisas mostram que reduzir o consumo de carne é vital para enfrentar a crise climática e alguns cientistas dizem que essa é a melhor opção ambiental que uma pessoa pode tomar. Tá aí, ó, que eu acabei de falar, eu nem tinha lido isso, tô lendo aqui junto com vocês. Nem tinha falado, ó, pesquisas mostram que reduzir o consumo de carne é vital para enfrentar a crise climática. E alguns cientistas dizem que essa é a melhor ação ambiental que uma pessoa pode tomar. Então isso aqui vai virar lei, meu irmão. Isso aqui vai virar lei, eles vão proibir que as pessoas tenham seus animais, que as pessoas abatam esses animais, não vai poder mais. As empresas que desenvolvem carne cultivada em laboratório acreditam que este é o produto com maior probabilidade de afastar os consumidores de carne das fontes tradicionais. Um relatório recente da consultoria global Arctic Honey mostra que em 2040 a maior parte da carne não será proveniente de animais mortos. As dietas veganas são vistas como desagradáveis por alguns, e os substitutos à base de vegetais nem sempre são considerados como replicador da textura e o sabor da carne convencional. Já a carne cultivada em bioreatores também evita o problema de contaminação bacteriana de dejetos animais e o uso excessivo de antibióticos e hormônios. A pequena escala da atual produção requer um uso relativamente alto de energia e, portanto, emissões de carbono. Mas uma vez que a produção seja ampliada, os fabricantes acreditam que será possível produzir muito menos carbono e utilizar uma quantidade muito menor de água e terra do que a carne convencional. Tetrick acredita que um dos principais desafios seja a reação dos consumidores à carne cultivada. É diferente? Com certeza. Nossa esperança é que, através da comunicação transparente com os consumidores, seja possível mostrar o que é e como se compara a carne convencional. Outros desafios será obter aprovação regulatória em outros países, para que seja possível ter uma produção de larga escala. Estou falando aqui de produção global, meus irmãos. Isso vai acontecer principalmente em países que estarão enfrentando crises. Quando eles falarem em coisa mais barata, os governos, ou por propina ou por situação de emergência, vão ser obrigados a aprovar, a liberar o uso dessa carne, e aí logo eles entram com as leis proibindo que aquela pessoa que tem os seus animais, que comercializa, que faz o abate, seja criminalizada, seja feita em cima dela uma fiscalização muito rígida. Você viu até que eles falam dos dejetos dos animais, né? Então a carne vai ter que estar 100% limpa, que vai ser impossível.
né? A gente já cozinha, a gente já ferve justamente para tirar essas bactérias que ficam. Ninguém come a carne crua. E eles sabem disso, né? A carne vai pro gelo, as bactérias não sobrevivem às baixas temperaturas. Mesmo assim, eles não estão nem aí, porque a ideia não é essa. A ideia é realmente proibir, forçar com que as pessoas passem a se acostumar com isso. E assim que elas estiverem acostumadas, pelo menos 50%, aí eles proíbem de vez a outra carne. Então essa é a realidade, meus irmãos. E para quem duvida, que acha que isso aqui ainda é teoria da conspiração, o cenário econômico realista já está desenhado para isso. A gente já viu esse ano. O que é que aconteceu esse ano? O real desvalorizou demais, de uma forma que nunca aconteceu antes. O dólar chegou a bater mais de 5,83, né? E aí os produtores de carne preferiram vender para fora, já que a moeda aqui desvalorizou demais, valia muito mais a pena exportar, era muito mais lucrativo. Ou seja, o gado é criado aqui, é utilizado na nossa terra e os próprios brasileiros não vão ter condições de comprar. E é isso que vai acontecer, é dessa forma que eles vão restringir o uso dessa carne. Vão criar leis duras, o pequeno fornecedor vai simplesmente desaparecer e os grandes vão subir muito o preço, porque só quem vai ter acesso a isso vai ser a elite. E resumindo tudo, a escassez de alimento, a falta de água, não vai ser porque o criador simplesmente vai fazer isso, porque só quem sabe é o próprio criador. Nós não temos como prever aqui, olha, o criador vai fazer isso ou aquilo. Deus é onipotente, ele faz exatamente o que ele quer. Mas esses caras falam diretamente em crise, porque eles vão causar essa crise, vão ser donos de tudo, vão proibir que você consiga sobreviver sozinho. Você vê que agora, para você cavar um poço artesiano na tua terra, se você tem água, né, você não pode mandar na sua terra, você tem que pedir autorização. Caso você insista em fazer, eles podem até tomar a tua terra, porque eles te dão uma multa tão grande que você tem que vender a terra para pagar. Então essas coisas já foram liberadas aos poucos. As pessoas não se interessam por isso. Você vai ver que esse vídeo também não vai dar muita audiência, né? Ele não vai ser muito compartilhado e as pessoas não ligam. Por quê? Porque isso aqui é um assunto tão sério que se a pessoa parar para pensar, ela fica preocupada. Tem gente, irmãos, que em vez de ajudar, de falar, tenta denegrir a imagem de quem está tentando alertar as pessoas. A gente que já é tão perseguido. Então essa é a ideia, né, que colocam na cabeça da massa. A massa não só não participa, não ajuda para se defender ela própria, como ainda ataca os poucos que tentam conscientizá-la. Então, meus irmãos, eu peço que você passe o vídeo para frente. Não é porque é difícil que a gente vai desistir, mas essa é a realidade. Você está ouvindo aqui em primeira mão, tá certo? E fique ciente, meus irmãos, que tudo de ruim que vai acontecer não é porque o Criador determinou isso. Porque, como eu disse, é somente o Criador que sabe. É porque esses caras vão ser donos até do chão que você está pisando. E sendo assim, eles vão poder determinar até o jeito que você deve pensar. Do contrário, as coisas vão ficar realmente ruins para você. Meus irmãos, ainda é tempo. Se as pessoas despertassem, tudo isso poderia ser evitado facilmente. Mas enquanto elas acharem que isso aqui é conspiração, infelizmente, é impossível. Nem Deus ajuda quem não quer ser ajudado. Essa é que é a grande verdade. O nosso Jesus Cristo, nosso Yahushua, todo dia te dá oportunidades, todo dia pede para entrar na sua vida. Mas se você não permite, ele não entrará à força. Essa é que é a grande realidade. E é por isso que eu peço a você que compartilhe a verdade, porque somente sabendo da verdade é que as pessoas podem realmente reagir e abrir os seus corações. Então fiquem todos com Deus, meus caros irmãos. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Um abraço e tamo junto.